Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa Sala de Entrevista com Hélio Gomes. Hoje recebo aqui uma presença muito importante. É um grande professor e grande pesquisador do tema plataforma vibratória e também outros temas. E ele tem hoje uma surpresa muito importante para mostrar para a gente. É o professor Mário Bernardo Filho, que eu recebo aqui com grande prazer e muita honra. Seja bem-vindo, professor Mário. Primeiro, professor Hélio. Mais perto. Inicialmente é um prazer, né? Quero agradecer o convite para participar desse momento assim, muito especial, né? E o professor Hélio realmente vem fazendo um trabalho muito importante e divulgando várias ações da fisioterapia. E realmente, para mim, é um prazer estar aqui. Que maravilha, professor. Quero que você se sinta à vontade aqui nessa sala de entrevista. Esse programa é todo nosso, né? E é um bate-papo, né? E eu queria ouvir um pouquinho primeiro da sua trajetória profissional, escutar como foi que você se apaixonou pela fisioterapia e um pouquinho dessa história. Bem, é um pouco longo, né? Vamos lá, estamos aí. Vamos ver o que nós conseguimos aí nesse tempo que nós temos para eu falar um pouquinho da minha vida profissional. A minha vida profissional ela tem alguns momentos, né? Teve um momento em que um ênfase muito grande na área de pesquisa básica e, de repente, eu estava prestes a me aposentar da universidade e comecei a pensar em fazer algo mais aplicado, né? Sair da pesquisa básica e fazer algo mais clínico. Foi quando, em função da primeira formação acadêmica que eu tenho, né? Que eu sou biomédico, eu percebi que o biomédico podia fazer acupuntura. E fui fazer o curso de acupuntura. E foi fantástico, né? Porque a teoria da acupuntura, né? E quando eu falo de acupuntura, nós estamos falando da medicina tradicional chinesa, mas na acupuntura, mais especificamente, você utiliza as agulhas, né? Para fazer estimulação de pontos dos meridianos de energia. E eu percebi que, apesar de saber muito da teoria, na hora de, enquanto biomédico, né? Fazer colocar uma agulha no corpo da pessoa, eu não tinha a menor possibilidade, né? Realmente não tinha a menor prática. E eu observava que meus colegas que estavam fazendo o curso comigo, né, colegas fisioterapeutas, colegas enfermeiros, dentistas, tinham uma facilidade em colocar a agulha no corpo das pessoas, né? Foi quando eu decidi fazer uma segunda graduação. E aí escolhi a fisioterapia, né? Bacana. Aí foi um momento muito especial. E eu comecei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, enquanto biomédico, como eu falei, fazendo pesquisa básica, utilizando culturas bacterianas, DNA viral, modelos experimentais e formando muita gente, né, nessa área, né, de pesquisa básica. E inicialmente na área de fotobiologia, depois na área de radiobiologia. Bem, eu comecei com alguns modelos experimentais usando material radioativo, né, os famosos radiofármacos, e aí nós entramos na parte básica, na área da radiofarmácia experimental, e muito trabalho, muita repercussão internacional, os trabalhos que nós desenvolvemos, e de repente me vi ingressando, né, na área de pesquisa com humanos, depois de ter feito o curso de fisioterapia. E quando eu comecei a fazer a fisioterapia, a minha ideia era tentar identificar alguma técnica que, enquanto pensando na experiência que eu tive, né, de quase 30 anos em pesquisa básica, trazer essa experiência para a pesquisa clínica também. Então, eu comecei a frequentar os congressos de fisioterapia e conheci num evento a plataforma vibratória. E eu observei toda a potencialidade. Bem, isso eu estou falando do ano... Bem, eu entrei como professor da universidade em 1974. Uau! Olha só. Eu não era nascido.
em 1974. Naquela época, o professor podia se aposentar com 30 anos e a professora com 25 anos, e aí, potencialmente, eu poderia ter me aposentado por volta do ano 2000. Mas, em função da mudança da legislação, eu não pude me aposentar. Você é apaixonada por lecionar, pela docência? Eu não pude me aposentar. Me aposentar, mas eu já tinha enveredado pelo caminho da acupuntura, pela fisioterapia, e num desses congressos que eu frequentei de fisioterapia, eu descobri a plataforma vibratória. Mas vi que a plataforma vibratória não é a plataforma vibratória que tem importância, na realidade é vibração mecânica gerada na plataforma vibratória. Isso foi fantástico. Você descobriu ali a raiz, não a raiz do problema, mas a raiz da solução. A raiz do efeito que traz todos aqueles benefícios através dos recursos físicos, mecânicos da vibração para o tratamento de diversas doenças, né? E é muito interessante, né? Porque o que acontece? A plataforma vibratória é muito importante? Porque ela gera vibração mecânica. Mas observe, essa vibração mecânica nós temos no nosso corpo também, né? Eu posso aí estar pedindo para vocês sintam aí o coração batendo, ou melhor, vibrando. Essa vibração ocorre também lá no intestino, em função dos movimentos peristálticos, né? Os movimentos, né, nos vasos sanguíneos. Nós temos uma vibração mecânica no nosso corpo. Só que essa vibração mecânica no nosso corpo não é suficiente para que você tenha saúde. Você precisa adicionar a vibração mecânica no corpo. Mas, professor, nós não estamos entendendo. Vou dar um exemplo prático. Recentemente, numa das viagens espaciais, existia uma previsão de que um grupo de astronautas ficasse alguns dias no espaço. Só que, por motivos técnicos, eles tiveram que ficar quase 2 anos. E quando eles retornaram, e eu estou falando de algo contemporâneo, né? Quando eles voltaram para a Terra, eles não conseguiram ficar em pé. Rapaz, deixa eu te contar. Posso te interromper? Claro. Foi nesse momento que eu me apaixonei pela fisioterapia, na minha infância, quando eu fiquei sabendo que os astronautas, que a gente naquela época era apaixonado por coisa da astronáutica, né? Pelo espaço, por tudo que tinha lá. Esqueci o nome da ciência lá dos astros, né? Aí, eu vi os cientistas, os astronautas precisando da fisioterapia. Eu falei, que ciência fantástica! Foi nesse momento que eu me apaixonei pela fisioterapia. Mas observa só, essa sua colocação está perfeita dentro do contexto da vibração mecânica, né? Porque os astronautas, quando eles estão no espaço, né? Claro que o coração está batendo, está vibrando, né? Tem o movimento peristáltico, tem todas as funções, tem várias formas de vibração no nosso corpo, né? Nosso corpo todo vibra, né? Só que, apesar de eles terem essa condição, eles não adicionavam vibração no corpo porque eles não estavam caminhando. Você já observou, você que está me ouvindo agora, está nos acompanhando, observe só, à medida que você ande, né, você corra, você vai observar que você adiciona a vibração no corpo. Caramba, eu não tinha percebido. Adiciona a vibração e tem uma resposta fisiológica. Professor, como é que eu posso perceber essa vibração, essa resposta fisiológica? É simples, é só você observar o número de batimentos por minuto que você tinha antes da corrida e após a corrida. O teu coração está vibrando muito mais. Uma resposta fisiológica natural. A adição de vibração é muito importante, não só ali para os batimentos cardíacos, porque à medida que você está fazendo atividade física, você precisa que mais sangue chegue nos músculos. E a maneira de você fazer isso é através do coração, né? O Gohan faz através do coração, em que você adiciona, você está vibrando mais batimento, mais sangue está indo para a circulação para suprir as necessidades energéticas, oxigênio, glicose, os metabólicos importantes para a fisiologia daquele órgão responder. Mas o astronauta, quando ele vai na viagem espacial, ele simplesmente não adiciona essa vibração, né? Similarmente, observem só, você fisioterapeuta, você que está me ouvindo, as pessoas, quando estão acamadas, elas, de uma maneira, agem como se estivessem no espaço, porque elas continuam vibrando, só que elas não adicionam vibração no corpo. Então,
Essa pessoa, quando fica acamada há muito tempo, ela perde massa muscular, perde massa óssea e muitas vezes não consegue nem ficar em pé, tem dificuldade para deambular. Então, nós temos um processo muito importante que é a adição de vibração mecânica no corpo. Então, nós temos essa adição, e aí então, quando nós falamos no autocuidado, falamos na promoção da saúde, um dos grandes pilares é a atividade física, é o não ao sedentarismo. Por quê? Você está fazendo o quê? Adicionando vibração mecânica ao corpo. Olha que lindo, né? Então, nós temos essa facilidade. Então, mas espera aí, o indivíduo que tem, por exemplo, osteoartrite de joelho, será que essa pessoa vai ter facilidade para andar, vai ter facilidade para correr? Caramba, não. A pessoa obesa, você experimentar a pessoa com obesidade, que você estimule essa pessoa a fazer uma atividade física, ela não vai ter muita disposição. O próprio idoso, né? O próprio idoso ele pode ter limitações para fazer atividade física. Então, surge então a plataforma vibratória. Ou melhor dizendo, não a plataforma vibratória, e sim a vibração mecânica gerada em plataforma vibratória. Então, ou seja, a plataforma vibratória, a vibração, ela gerada naquele dispositivo, ela é adaptável à pessoa obesa, à pessoa com outros distúrbios ou problemas articulares, ao idoso. Então, tem como você fazer adaptações para diversos tipos de limitações e patologias e que a pessoa consegue ali fazer o tratamento na plataforma e com um resultado muito importante, né? Perfeito. Podemos citar alguns exemplos, né? Eu falei há pouco, nós estamos falando da pessoa com obesidade, né? Que essa pessoa não é estimulada a fazer atividade física. Porém, à medida que ele esteja exposto à vibração mecânica gerada da plataforma, faz uma atividade física. Por quê? A vibração mecânica transmitida para o corpo gera um exercício de vibração do corpo inteiro, que o corpo todo vibra. Como a pessoa estivesse correndo, fazendo uma atividade física. O paciente com osteoartrite de joelho, ele precisaria, uma das formas de tratar é através da atividade física, fazer exercícios, né? Caminhar, correr, só que ele também não consegue. Então, você vai suprir através da vibração mecânica. Mas eu posso dar outro exemplo. Paciente, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, no processo de reabilitação, a atividade física é muito importante. Vocês imaginaram uma pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica, isto é, com DOPC, fazendo atividade física, correndo? Consegue imaginar? Uau! Não! Porque ele vai cansar, vai fadigar. Mas ele pode ser exposto à vibração mecânica gerada da plataforma vibratória. Sem o cansaço. Exatamente, sem a fadiga, sem o cansaço. Então, você tem várias formas, você tem vários protocolos que você vai adaptar às necessidades da pessoa para, então, proporcionar que o indivíduo faça atividade física. E o mundo todo estuda isso, né? Eu tive a felicidade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de implantar... É disso que eu queria falar. Eu queria ouvir um pouco da história também, resumidamente, dessa implementação, desse desenvolvimento desse trabalho científico em torno da plataforma. É gostoso realizar esse trabalho? Olha, é muito interessante. Como eu falei, passei durante muito tempo da minha vida formando pessoas, mestres, doutores, em pesquisa básica, com modelos com culturas bacterianas, DNA viral, modelos experimentais usando material radioativo em animais. Bem, isso estava muito forte. E quando eu descobri a plataforma vibratória, eu comecei, então, a fazer esses estudos na universidade, num laboratório que já existiam, né? Então, esse laboratório, como ele trabalhou em um determinado momento com a parte de material radioativo, né, que é usado na medicina nuclear, através da produção de insumos, né, através da radiofarmácia para ser aplicado, nós tínhamos um laboratório de radiofarmácia experimental. E quando eu descobri a plataforma e toda a potencialidade da pesquisa, e aí, observa, não fui eu, na verdade, a literatura, né, o mundo todo, né, se interessa. Eu passei, então, troquei os projetos de pesquisa para os projetos de pesquisa envolvendo a vibração mecânica.
associado também a práticas integrativas e complementares. Então, o laboratório mudou de nome. Deixou de ser laboratório de radiofarmácia experimental para um laboratório de vibração mecânica e práticas integrativas. Bacana, hein? Então, esse laboratório foi criado, né? E aí nós tivemos o apoio, né, de vários colegas médicos que puderam estar encaminhando pacientes para que nós pudéssemos estar fazendo nossos estudos. Então, isso ficou muito intenso. Houve, então, a possibilidade de fazer uma interação mais, num processo mais aplicado, né, com os colegas, que estavam acreditando toda a potencialidade dessa terapia vibratória sistêmica, que, como nós falamos, ela ocorre quando a vibração mecânica gerada numa plataforma vibratória é transmitida no corpo da pessoa e o corpo todo vibra. Então, bacana demais. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade, vale a pena. Agora, muito importante, um ponto muito importante. A plataforma vibratória é um equipamento muito simples de ser utilizado. Você aperta um botão lá e, com a pessoa na base da plataforma, começa a vibrar. É simples, mas é perigoso. Então, por quê? Você precisa fazer uma anamnese desse paciente, porque da mesma forma que você tem efeitos importantes em termos da força muscular, potência muscular, melhora de equilíbrio, aumento de densidade mineral óssea, você pode gerar efeitos adversos, tá? Porque você está trabalhando com um agente físico e se você não tiver as condições de intervenção, se você não fizer uma anamnese muito boa, bem feita, você pode prejudicar. Um dos efeitos é aumentar a pressão arterial. Imagina só, o hipertenso, né, não controlado, exposto à vibração mecânica aumentando. Isso pode ser extremamente prejudicial. Lembre-se, a hipertensão arterial pode até matar. Inclusive, existe uma preocupação no mundo, existem muitos milhões, bilhões de pessoas no mundo que sofrem de hipertensão arterial. Então, todo cuidado é pouco. Então, tem que ter muita atenção em relação... Esses são os efeitos indesejáveis. Então, você vai usar isso através de... Primeiro, fazer a anamnese do paciente e, a partir daí, você vai estabelecer um protocolo. Esse protocolo envolve qual é a posição dessa pessoa em relação à plataforma vibratória? Qual o tempo que ela vai ficar exposta a essa vibração? É um tempo muito longo? Como é que é feito esse processo? Qual é a frequência? Olha só. Qual é a frequência em hertz lá da vibração mecânica? Qual é a amplitude, deslocamento pico a pico em milímetro que vai ser utilizado? Você estabelece protocolos de atuação. E aí o fisioterapeuta entra e nós temos o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que já regulariza, né? Coloca lá o uso da plataforma vibratória como uma das intervenções. Olha só, está previsto lá, é só olhar. Existem resoluções sobre isso, para o fisioterapeuta usar de uma forma tranquila, desde que ele seja capacitado a fazer. Pessoal, técnica. Sobre a plataforma vibratória, eu fiz o curso, o nosso querido professor Mário Bernardo Filho. Poderia fazer um curso melhor? Olha aí a fera. Eu não teria ninguém melhor, olha aí, ó. Eu fiz o curso com ele e assim, plataforma vibratória, importantíssimo, todo lugar devia ter uma. Gente, demais. Mas tem um porém. Há de ter um treinamento. Não é só comprar a plataforma e sair ligando e colocando, não. Existem protocolos, existe uma anamnese que precisa ser muito bem feita, né, para você realmente extrair desse recurso o que ele tem de melhor. Né, professor? Queria falar um pouquinho agora do perfil de atendimento. Você está dando atendimento lá na clínica. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de quem pode ir lá procurar, se tem um perfil de paciente específico, quem pode ir lá? Bem, aí o tempo passa, né? Observe só, eu entrei na universidade, fui contratado pela universidade em 1974, né? O tempo passa, né? Eu implantei esse laboratório de vibração mecânica, né? O laboratório Lavimpi, laboratório de vibração mecânica e práticas integrativas. Esse laboratório cresceu muito. Nós começamos formamos muita gente, muitos profissionais, né? Muitos mestres, muitos doutores, com o uso da plataforma vibratória, com essa técnica. Só que, em um determinado momento, 49 anos depois de ter entrado na universidade, eu resolvi me aposentar. E assumiu no meu lugar uma ex-aluna, né, que está
mantendo o laboratório, e esse laboratório está funcionando muito bem, com projetos, inclusive, inovadores, e eu pude reabrir o meu consultório. Olha! Que é o Instituto Saúde.com, limitada, que fica situado no bairro de Vila Isabel, num prédio logo no início da Avenida 28 de Setembro, que tem garagem, né? E ali eu recebo os pacientes. Que paciente que eu recebo? Pacientes com doenças as mais variadas, até pela pluralidade de efeitos que a vibração mecânica, né, que a plataforma vibratória, que a vibração mecânica gerada da plataforma é capaz de produzir. Então, por exemplo, eu recebo idoso, né? Então, com a ideia, idoso que tem uma dificuldade de deambular, que nós trabalhamos a questão da força muscular, equilíbrio, e esse indivíduo começa a andar com mais facilidade, de uma forma geral. Mas nós temos paciente, por exemplo, doença de Parkinson, paciente com tremor, né, parkinsoniano, e aí nós observamos que existe uma redução. Nós temos um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que faz a atividade que é atendido e começa a fazer um trabalho de exercício, né, sem fadigar, sem cansar. Temos paciente com osteoartrite de joelho, em que começa a fazer o exercício, né, na plataforma vibratória e tem ganhos. Um dos efeitos aí é de analgesia, diminui a dor desse paciente, né? Paciente com AVC, né? E chega com nível de espasticidade, em que você consegue melhorar enormemente. Paciente com dificuldade de deambular, e você consegue, depois de sessões, com a vibração mecânica gerada em plataforma vibratória, você consegue, inicialmente fazendo o uso da terapia vibratória com o paciente sentado na própria cadeira dele, na própria cadeira de rodas. Mas depois esse paciente vai para uma cadeira normal e depois ele consegue ficar em pé e começa a fazer o procedimento em pé na plataforma vibratória. Então nós temos uma variedade de pacientes que podem ser atendidos e é difícil imaginar, pensando na terapia vibratória sistêmica, apesar de eu, enquanto fisioterapeuta, vou estar atuando com pacientes com outras condições, por exemplo, paciente com paralisia facial, né? Paciente com epicondilite, as doenças mais variadas e que você usa adaptando, né, usando as várias técnicas da fisioterapia, mas você acaba também usando também a vibração mecânica gerada em plataforma, adaptando essa transmissibilidade da vibração mecânica para o corpo da pessoa. Ótimo. Pessoal, institutosaude.com, Avenida 28 de Setembro, 44 Vila Isabel. Sala 304. Sala 304. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Instituto. Aqui, ó, grande fisioterapeuta, pesquisador, pura ciência, ó. Vamos lá. Problemas de diminuição de força muscular, dores, AVC, problemas neurológicos, institutosaude.com, 28 de setembro, 44, sala 304. Pegou aí? Anotou? Volta o vídeo aí e anota. Temos uma grande surpresa para o professor nos falar aqui hoje, né, professor? E é o lançamento de um livro muito especial e a nossa é para garotada, né? E a nossa criançada precisa. A nossa criançada só tá no TikTok. Olha só que coisa fantástica. É um livro fantástico. Deixa eu chegar mais perto aqui. Olha aí, pessoal. Bem, vamos lá. Vou ler aqui para vocês, ó. Sou seu amigo, o coração. Editora Planeta Azul. Professor Mário Bernardo Filho. Coleção Amigos da Saúde. Tem a foto do professor aqui, olha. De gravata borboleta. Bonito demais, tá, professor? Parabéns. Fala um pouquinho pra gente do livro, professor. Mas qual foi a ideia do livro, né? Que surpresa, né? À medida que eu me aposentei da universidade, é claro que a atividade da universidade era extremamente gratificante, né? Eu devo muito à universidade, devo muito a todos os projetos de pesquisa que nós desenvolvemos. Agradeço muito os meus alunos, né? Que eu formei, mestrando, doutorando, os estagiários de modo geral,
aos órgãos de fomento, né? Tipo a FAPERJ, né? O CNPq, a própria CAPES, que em vários momentos era o suporte financeiro para que realizasse, que os projetos estivessem acontecendo. Só que, à medida que eu me aposentei, eu comecei a tentar desenvolver um outro tipo de trabalho também que pudesse ajudar na promoção da saúde. E um tema que sempre me atraiu, eu não tive tempo de fazer, não tinha condições de fazer, em função da dedicação em escrever artigos científicos para revistas, né, diversas, foi a questão da literatura infantil. Então, a questão da literatura infantil sempre esteve muito perto de mim. E, à medida que eu me aposentei, eu comecei a ter mais tempo para tanto. E aí surge a ideia de criar, né, essa coleção, Amigos da Saúde, e que se baseia aqui? No autocuidado, na promoção da saúde. Posso ver mais um pouquinho? Eu não vou mostrar para ninguém, não vou contar para ninguém, pode falar. Mas qual a ideia básica dessa coleção? Bem, se nós vamos conversar com uma criança, que é muito importante que ela faça atividade física, que ela tenha uma alimentação adequada, que ela durma no horário, que ela não fique tanto tempo vendo televisão, né, o celular, por que não deixar o órgão conversar com a criança? Então, nessa coleção, os órgãos conversam com as crianças. Então, o coração conversa e passa, né, uma série de conceitos importantes relacionados à atividade física, alimentação, bons costumes. E aí nós temos aí a questão do sono, que é muito importante, mas nós tentamos passar, por exemplo, conceitos ligados à anatomia. Como assim, professor, para a criança? Quando o coração diz assim, ó, eu estou aqui dentro de você, estou no seu peito, olha só. E aí tem lá o coração, a localização anatômica. Você diz também, né, o coração fala para a criança assim, eu estou com você desde o comecinho, quando você era um suspiro na barriga da sua mãe. E aí você aparece, então... Olha que lindo, gente. Aparece lá É lindo. Bem, aí lindo. Passa as noções de anatomia. Mas o coração também fala, eu fico muito feliz quando você corre, quando você pula, quando você brinca, e aí eu bato mais rápido. Olha a fisiologia aí, né? E eu também fico mais calminho quando você vai dormir. Aí o coração ali, conversando com a criança sobre a importância, aspectos importantes hoje, relacionados à questão da família também, que nós, nesse livro, nós estimulamos que as pessoas, que a família toda esteja presente, né, numa alimentação, né, uma mesa de alimentação. Então, nós tentamos passar isso também em termos da afetividade, a importância do que pode ser importante para o ambiente, para o ambiente familiar, né? E tentando tirar um pouquinho a criança das telinhas, o coração fala, né? Quando você estiver cansado, né, descanse. Isso é muito importante. Olha o coração falando para a criança. Nessa hora de descanso, aproveite para ler uma historinha. Aí, ó, aparece a criança lendo um livrinho, diferente do indivíduo da criança que está na tela. Mas não sou eu que estou falando, é o coração que está conversando com a criança, e isso estimula, né, a ideia que, através desse agente, né, você tem uma interação maior, através do autocuidado, pensando na promoção de saúde, para hoje e para sempre. Esse é o primeiro livro, né? Sou seu amigo coração, mas o segundo já está na editora. Sou seu amigo cérebro. Olha só, né? Criança, eu sou seu amigo o cérebro, eu estou aqui na sua cabeça. Eu sou um supercomputador. Show. Que guarda informações que você precisa hoje e ao longo da sua vida. Então, é a coleção dos Amigos da Saúde, e o primeiro livro já está disponível, né? Pessoas colocarem no Google, né? Colocar lá, sou seu amigo coração, vão conseguir acessar o livro, está disponível na forma digital e na forma de papel também. Tá? Então você digita lá no Google, já consegue acessar, adquirir esse exemplar. Exatamente. Pessoal, livro maravilhoso. Nele contém tudo que as nossas crianças precisam e tudo que está faltando nelas. Conceitos, valores, divertimento.
E um livro, né? Porque o pessoal só quer saber de telinha. E nem a nossa sociedade está tão acelerada que nem um vídeo de mais de 5 segundos eles querem mais assistir. Ler, então, estudar, isso está sumindo, assim. Ainda mais com o advento da inteligência artificial, isso aqui tem tudo que nossas crianças precisam. Se todas as crianças lessem esse livro, gente, que é um livro divertido, é didático, é bonito, é criativo, e todas as crianças deveriam ler, nós teríamos com certeza uma sociedade muito melhor. Em tudo que isso aqui é passado para as nossas crianças, que é o nosso futuro. Então, adquiram. Essa coleção já está o primeiro exemplar aí publicado. Sou seu amigo, o coração. Não percam. Mestre, quer dar mais algum recado para o pessoal? Não. Bem, o recado que eu gostaria de dar, né, porque primeiro, né, um aspecto muito importante, né, eu sou aposentado, né, eu diminui muito a minha carga de trabalho, né, toda a intensidade que eu tinha, mas me aposentei, reduzi bastante essa carga de trabalho, mas continuo ativo. Então isso é muito importante. Então o conselho que eu dou, claro que existe um lazer por trás disso, né, em termos de querer aproveitar a aposentadoria também para se dedicar mais à atividade física, né? Academia, né? Corrida, caminhadas, mas também, por exemplo, aprender algo novo, né? Estou tentando aprender tocar violão, estou tentando aprender tocar pandeiro. Então, são atividades ligadas à aposentadoria que vão ocupando o meu tempo de uma forma prazerosa e descobrir também essa vontade de escrever, aí pensando muito na criança, mas tem um livro que em breve vai ser lançado também, só para as pessoas idosas, com várias abordagens muito interessantes, mas fica aí também a ideia. A questão é, você aposenta, mas você pode continuar ativo, fazendo atividades menos intensas, mas que sejam igualmente prazerosas. E colocar à disposição lá o Instituto Saúde.com Limitado, para quem se interessar pela questão da fisioterapia de uma forma geral, através da acupuntura, né, as diversas técnicas de acupuntura, seja agulha, seja mofo-chabustão, calor, seja ventosa, vários procedimentos que estão disponibilizados lá. E a questão da plataforma vibratória, que vai atender a pessoas com várias condições, e lembrando que tudo é adaptado para as necessidades. E do Instituto Saúde.com, além das abordagens da fisioterapia, né, da acupuntura, da plataforma vibratória, existe uma psicóloga, a doutora Rejane Matos, uma psicóloga que é fantástica, tem uma experiência muito grande e passa orientações no nível de assistência psicológica para pessoas. Ela tem lá a questão também de entrar em contato e acessa lá no nosso Instagram, também no Instituto Saúde.com Limitada, LTDA, as informações lá sobre o nosso instituto. Sejam bem-vindos. Quero dizer que é uma honra estar aqui de frente para você. Você é uma pessoa, um grande construtor de benefício para a nossa sociedade, porque é um grande pesquisador, porque produz saúde, porque produz ciência, e agora produzindo tanta cultura sólida. Poxa, para criança, isso aqui é maravilhoso. Talvez as pessoas não entendam a importância que tem um trabalho como esse, que é um trabalho fundamental, que devia ter, né, todo o valor, todo o entendimento, todo o reconhecimento da sociedade. Agora também vai fazer um trabalho para os idosos, cara. Você é um grande construtor de bases sólidas para a nossa sociedade. E eu preciso te agradecer não só como amigo, mas como cidadão. Muito obrigado por todo esse trabalho magnífico que você construiu durante a vida e continua construindo. Enquanto tem tanta gente sugando, querendo explorar a sociedade, tem pessoas que trazem benefício, construção, cultura e tudo mais. Obrigado, professor. Professor Hélio, doutor Hélio Gomes, eu que agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui contigo, tá? Muito obrigado mesmo. E eu agradeço todas as pessoas que estão ouvindo aí, estão nos acompanhando nesse vídeo,
nessa reportagem, nesse trabalho brilhante que você está fazendo, expandindo, né, conhecimento para o mundo todo, conhecimento sólido e mostrando valores para a nossa sociedade. Professor Mário Bernardo Filho, programa Sala de Entrevista, episódio 2. Muito obrigado a todos vocês. Estaremos lá no programa Podcast Saúde Total, lá no YouTube. Essa gravação oficial vai para lá. Pessoal que está no ao vivo aí, ó, Podcast Esporte Saúde Total lá no YouTube. TV Físio, 24 horas. Acesse o link lá no Instagram. Ou então vai direto no Google, tvfisio.com. O nosso Instagram é @Prof. Hélio Gomes. Um abraço a todos vocês e até breve. Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigado.